Bom, então a queda da Bastilha no dia 14 de julho de 1789 é considerado o início simbólico da Revolução e o início também simbólico dessa intervenção do povo nos acontecimentos. A mobilização popular começou praticamente um mês antes, né, mas é o momento aí mais famoso dessa intervenção. Muito bem. Aqui existe uma imagem dos famosos sans-culottes, que é essa imagem aqui da direita, né, desse homem segurando uma lança. Culotte é calção. E pela tradição do antigo regime, só a nobreza podia utilizar calções, como vocês estão vendo na imagem da esquerda. Né? Tá vendo? Tipo uma bermudona, um calção que vai até o joelho, né? Coberto de uma meia comprida e tal. E o homem comum, né? Os populares, eram apelidados de sans-culottes, porque não podiam utilizar esses calções, esses culottes, e usavam uma calça comprida aí, tá vendo? Uma calça comprida geralmente de algodão, nesse caso aí toda esfarrapada. Eu já comentei na outra aula que, embora o termo sans-culotte seja um termo, a princípio, abrangente, né, e muito associado aos trabalhadores pobres, o sans-culotte típico era um pequeno lojista, né, um pequeno empresário, um feirante, um artesão, incluía também os trabalhadores assalariados concentrados na cidade, em especial em Paris. E esse grupo teve um papel decisivo na Revolução, na radicalização da Revolução e na tomada da Bastilha. Bom, fases da Revolução Francesa. Reparem que foram duas grandes fases, uma fase monárquica, de 1789 a 1792, e uma fase republicana, de 1792 a 1799. Fase monárquica porque nos 3 primeiros anos da Revolução, a Revolução não derrubou a monarquia. A Revolução não derrubou Luís XVI, ele continua sendo o rei da França, mas um rei com seu poder limitado. Essa fase monárquica pode ser subdividida em outras 2 fases. A primeira delas é a fase da Assembleia Nacional Constituinte, aquela Assembleia criada pelo Terceiro Estado, que nessa altura do campeonato passou a incluir representantes do clero e da nobreza. Essa Assembleia Nacional Constituinte aprova uma Constituição, mantém a monarquia, mas agora vira uma monarquia constitucional, que é a segunda fase da Revolução. A segunda fase da fase monárquica na Revolução. A fase republicana, ela começa com a derrubada da monarquia, vamos ver por quê. Foi convocada uma nova Assembleia Constituinte chamada Convenção Nacional, que é a primeira subfase da fase republicana, e a Convenção Nacional estabelece uma república chamada Diretório, né, que encerra essa fase republicana. Então, a Assembleia Nacional Constituinte e a monarquia constitucional são 2 momentos da fase monárquica, e a Convenção Nacional e o Diretório, 2 momentos da fase republicana. A Assembleia Nacional Constituinte se reuniu, portanto, em 1789. Ela virou o principal poder político na França. O rei fica subordinado a essa Assembleia, né, era um quadro de revolução. O objetivo da Assembleia era elaborar uma Constituição para a França e fazer uma série de reformas inspiradas no pensamento iluminista. Nesse momento é que surge aquele conceito político de esquerda e de direita. Na Assembleia Nacional Constituinte, os deputados que se sentavam à esquerda do presidente da Assembleia eram deputados ligados à classe média, à burguesia e à aristocracia iluminista. Eles vão defender a criação de um novo regime, mudar o antigo regime, criar um novo regime a partir de reformas liberais, instituindo a isonomia, direitos iguais, a liberdade política, a liberdade econômica, a liberdade de expressão, reduzir o poder da igreja, criar um novo regime que seria a monarquia constitucional, limitada por um legislativo eleito, baseado no voto censitário. Porque os deputados, em sua maioria, né, eles tinham a ideia de tentar excluir o povo efetivamente da participação política, temiam a radicalização popular, né, num novo regime. A direita, originalmente, era formada por deputados da aristocracia conservadora, que queria conservar ou pouco alterar a ordem tradicional. Quer dizer, queriam manter uma monarquia forte, manter o poder da igreja, manter os privilégios da aristocracia na medida do possível. Essa classificação política esquerda-direita tem até data. Ela começa a ser adotada
a partir do dia 11 de setembro de 1789, quando a Assembleia foi votar o direito do rei vetar uma lei promulgada pelo legislativo. A esquerda foi contra esse direito, porque queria um legislativo mais forte, e a direita foi a favor desse poder de veto do rei, que queria demonstrar que o rei era a principal autoridade. Na verdade, quem acabou vencendo nessa discussão foram os deputados da direita. Agora, evidentemente, o conceito de esquerda e direita, que surgiu na França nessa época, ele foi mudando com o tempo, né? Então, a partir da Revolução Francesa, e gradualmente, no século XIX, até chegar à nossa época, esquerda ficou muito associada à defesa da ampliação da igualdade, inicialmente igualdade política, jurídica, né, e depois a ideia de igualdade social para os grupos mais radicais. Mas ela também ficou muito associada à ideia de superar as tradições e os valores religiosos, né? Ela se autoproclamou, ela se considera progressista, porque ela teoricamente vai defender o ideal de progresso social, de criar uma sociedade mais avançada, baseada na justiça social. Já a direita vai se destacar pela defesa da ordem existente, em nome da tradição, dos costumes, da segurança e da propriedade privada. Talvez até principalmente da propriedade privada. Ela é considerada conservadora, se autodenomina conservadora, porque ela é contra mudanças mais profundas, sobretudo impostas pelo Estado. Ela não é contra mudanças em si. Ela vai ser mais contra mudanças que são rápidas, profundas, são impostas pelo governo, né? Uma evolução gradual da sociedade, de uma forma geral, a direita concorda. Agora, são visões bem genéricas, né? Porque a gente pode falar na existência de um centro político que busca conciliar as duas posições, da esquerda e da direita, inclusive falando na centro-esquerda, mais próxima da esquerda, né, mas não adotando plenamente as ideias da esquerda, e uma centro-direita, né, mais próxima da direita. E claro, a gente pode falar também nos casos extremos, né, no extremismo, com os mais radicais nas duas posições formando a extrema-esquerda e a extrema-direita, ambos caracterizados pela intolerância, ambos caracterizados pelo autoritarismo. Muito bem. Mas a Assembleia Constituinte, então, se reuniu com essa intenção de fazer reformas e criar uma Constituição para a França. Só que ela vai se reunir, pessoal, já enfrentando uma série de problemas. Primeiro, a crise econômica, que foi uma das causas da Revolução, ela continuou. Na verdade, ela foi agravada, ela piorou. Consequentemente, a radicalização popular cresceu também, tanto dos sans-culottes nas cidades, como dos camponeses no meio rural. Além disso, muitos deputados e líderes revolucionários vão se destacar pela demagogia, pela irresponsabilidade nas suas posições políticas, querendo agradar o povo, querendo obter apoio popular e tomando decisões ou propondo ideias ou medidas, muitas inviáveis, né, com consequências terríveis aí para a França. Outro problema sério, Luís XVI, a nobreza conservadora e a igreja resistiram às mudanças, queriam preservar o máximo possível do antigo regime, que dificultava a aceitação de uma Constituição de cunho liberal, mesmo moderada, né? E, sobretudo, aquela nobreza mais reacionária, contrária à Revolução, ela começa a fugir da França, vai se refugiar nos países vizinhos, um grupo conhecido como os émigrés, né, os emigrados. E entre os seus principais líderes vão ser exatamente os irmãos do Luís XVI, que depois acabariam se transformando em reis da França. É o futuro Luís XVIII e o Carlos X. E eles, na época, eram príncipes, né? Não eram os principais herdeiros, porque o Luís XVI tinha um filho chamado Luís também, que teoricamente seria o Luís XVII. Mas depois que os dois morreram na Revolução, e a Revolução é superada, pelo menos parcialmente, o Luís XVIII vira rei e o Carlos X também. E esses dois príncipes estavam liderando esse movimento contra-revolucionário. Ora, já no início da Revolução, a gente vai ter uma radicalização popular muito grande por parte dos trabalhadores rurais, dos camponeses, num episódio famoso chamado O Grande Medo, que foi basicamente o seguinte: começou a correr um rumor, uma fake news, na verdade, no meio rural, dizendo que a nobreza, os aristocratas, estavam se armando e iriam confiscar a produção dos camponeses, naquele quadro de insegurança econômica, inflação, escassez e tal. Aquilo causou um pânico nos camponeses que foram se armando para poder enfrentar
essa suposta iniciativa da nobreza. Acontece que isso não aconteceu, não tinha nobre se armando para atacar camponeses. Aconteceu exatamente o contrário. Os camponeses é que se armaram e viram que não tinham como, naquela conjuntura revolucionária, não havia como o Estado, as autoridades, reprimirem os camponeses armados. Então o que aconteceu? Os camponeses fizeram sua própria revolução. Atacaram os castelos da nobreza, incendiaram castelos, destruíram os registros dos direitos feudais. Na prática, estavam destruindo os últimos vestígios do feudalismo no meio rural. Que eu acho que tem uma imagem aqui, ó. Esse é um mapa mostrando os principais centros da Revolução Camponesa, né? O Grande Medo foi, na verdade, uma Revolução Camponesa. Aqui tem uma imagem também da época, mostrando castelos incendiados, né? População fugindo e tal. Diante daquela violência camponesa e diante da impotência das autoridades, aí o que aconteceu? A própria Assembleia Nacional Constituinte, para acalmar os camponeses, entre o dia 5 e o dia 11 de agosto, votou a abolição dos direitos, dos privilégios feudais, a abolição da servidão, a abolição do dízimo, estabeleceu a isonomia tributária. Então, de certa forma, a pressão popular camponesa leva a Assembleia a tomar essas medidas. E no mesmo mês, a medida mais famosa da Assembleia Nacional Constituinte foi aprovada. No final de agosto, no dia 26 de agosto, foi aprovada a famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Direitos que a Assembleia dizia que eram direitos do homem, portanto, tinha uma pretensão universal, serviria para todo mundo, não só para os franceses. Entre os direitos, a liberdade de expressão, o direito à propriedade privada, a igualdade diante da lei, a soberania da nação, o direito de resistir à opressão, né, aquela ideia de direito de rebelião contra um governo opressor, que está lá no John Locke. Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão virou o documento mais famoso da Revolução e a base para a construção de um novo regime. Aqui vocês têm uma imagem dessa declaração, né, uma imagem marcada aí por uma imagem de transmitir uma ideia de imponência, né, uma coisa grandiosa, sublime, né, da declaração. Parece até, lembra um pouco assim, as tábuas dos 10 mandamentos, obviamente com muito mais artigos, né, mas a ideia era exatamente essa, transmitir uma imagem de algo imponente, um grande momento na construção de um novo regime. Bom, mas a crise econômica continuava, a população em Paris, ou pelo menos os sans-culottes, acreditavam que o rei estava resistindo àquelas mudanças. Em outubro, o Palácio de Versalhes foi invadido, né, por uma multidão e o rei foi obrigado a se transferir para Paris, para um outro palácio, o Palácio das Tulherias, onde ele agora era vigiado, né, com mais atenção. Na mesma época, foram tomadas medidas radicais contra a igreja e contra a nobreza. A Revolução Francesa, nessa fase, ela foi muito anticlerical, muito anticatólica. A Igreja Católica era vista como um dos pilares do antigo regime e aqueles revolucionários de índole iluminista, ou pelo menos o iluminismo radical, eles foram muito contra a Igreja Católica. Então, em novembro de 1789, eles estatizaram, confiscaram o patrimônio da Igreja, foi a chamada nacionalização dos bens do clero. No ano seguinte, em junho, a nobreza hereditária foi abolida, os títulos de nobreza foram abolidos, e em julho de 1790, a Assembleia tomou uma decisão ultra controversa, que foi o seguinte: ela criou uma constituição civil para o clero. O clero passou a ser eleito pelos cidadãos, em especial os bispos. Agora eles eram eleitos por qualquer cidadão, inclusive quem não era católico poderia votar para escolher o bispo lá da sua localidade. E passou a ser pago pelo Estado, ele virou funcionário público, um Estado que estava falido, não tinha nem como pagar esse clero, né? E ele devia jurar fidelidade à nação, ou seja, ao Estado francês e à Constituição. Isso aí, pessoal, foi decisivo para boa parte do clero ficar contra a Revolução. Inclusive o Papa, na época era o Pio VI, ele fica contra a Revolução, a maioria do clero francês também rejeita essa legislação. Espera aí que eu vou parar novamente para a gente poder continuar na próxima filmagem. Ok?